Sejam todos bem-vindos ao podcast do Jaime. Mais uma edição. Conto com a presença do meu irmão Valmor Pasqualini. E hoje um ilustre convidado. Aliás, eu já pensei em algo no passado entre você e ele, né? No sentido bíblico, não no sentido... Tem que cuidar com isso aí. Primeiro vamos tomar alguma coisa. Esse cidadão, né? Frank Dieter Schultz. Sim, senhor. Né? Seja bem-vindo e aproveito, viu, Frank, de convidar as pessoas para visitar o nosso site www.podcastdojaime.com.br. Lá você pode se inscrever nos nossos canais no YouTube, Facebook, Spotify e Instagram. Dá o seu like ou o seu dislike. E aí você, inscrito, pode receber as nossas notícias. Seja bem-vindo, meu amigo Frank. Quero te dizer, Frank, e Valmor, que há muito tempo eu tenho insistido para trazer o Frank aqui e para que os rio-sulenses e as pessoas do Alto Vale conheçam um pouco mais dessa figura folclórica no bom sentido, né? Este grande profissional que não é rio-sulense por nascimento, mas é por adoção. Ele é de Indaial e está aqui hoje para contribuir trazendo informações. Valmor, dê as boas-vindas a ele, fazendo um favor. Boa noite, Frank. Boa noite. Figura ilustre aí da nossa cidade, como o Jaime falou, nascido em Indaial, mas que adotou a cidade de Rio do Sul como uma cidade de coração. E a gente está muito feliz, né, Jaime? Mais uma vez aqui, entrevistando mais uma figura muito importante que faz parte do nosso dia a dia do rio-sulense. É contigo a palavra. Olha, eu quero dizer da minha emoção. Não chora, não, né? Não. Eu acho que a gente tem que definir isso, né? O que pode e o que não pode chorar. Já teve muita. O que pode e o que não pode chorar, ou pelo menos colocar lenço ali do lado, né? Pelo que nós combinamos, era a segunda etapa, a segunda parte. Então eu vou segurar. Não, pode te emocionar aí, pode. E queria agradecer realmente. Até antes de nós entrarmos na gravação, o Valmor disse para eu ficar calmo. Digo, não, eu falei isso? Falou, só que não me lembro. ele disse, tu tá nervoso? Tu estás nervoso? Eu digo, não estou nervoso, eu estou em pânico. Mas agora, realmente eu quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra poder participar desse, vamos chamar de projeto, né? Projeto. Já que fica difícil falar em podcast. Podcast vamos falar brasileiro, né? Não, o podcast do Jaime, eu acho que é uma excelente oportunidade das pessoas conhecerem essas pessoas que vocês trazem, e eu me sinto honrado por isso, e também conhecer um pouco mais do Jaime, da família do Jaime, do que o Jaime representa também, já fez e que representa e está sempre atento às coisas de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí. Acho que é importante também para as pessoas te conhecerem melhor. Eu falava há pouco que eu conheço, claro, o meu irmão, mas o Frank há muitos anos. Em algum momento eu imaginei fazer um piloto, vocês dois. Certo. Ele, Valmor e você, fazendo um programa de rádio, né? De contando piada e tudo mais. Eu acho que nós chegamos a nos reunir uma vez no meu sítio, sim, não foi? Foi. Porque o Valmor, todo mundo conhece, é um piadista por natureza e tal. Mas você também, Frank, você tem um lado humorista. Nós viajamos para a Europa, né? E essa viagem só se tornou agradável graças ao Frank, né? Que de vez em quando você fala uma piada, ele imitava também. Imitava muito o Hitler, não pela sua origem alemã, não. Né? Mas eu também tenho uma veia também muito, e isso vai tocar as pessoas que estão, né? Tocar em que sentido? No sentido bíblico também. Ah, tá bom. E no sentido mais, digamos assim, efêmero da palavra, né? Pessoas, inclusive, da produção. Porque eu entendi. Eu também consigo imitar os filmes. Mas essa coisa da viagem, sabe que às vezes é necessário que algo, porque senão uma viagem com 42 pessoas dentro de um ônibus, se não acontecer alguma coisa que fuja da rotina, vai todo mundo dormir, vai ser um saco. Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu de que a gente tinha que quebrar, às vezes, a monotonia. Né? Eu me lembro quando nós chegamos na divisa da Áustria com a Itália, teve uma pessoa da nossa excursão que resolveu mostrar pra gente como é que era a palavra
restaurante italiano. E ele apontou lá, restaurante. Eu não vou nem declinar nome. Não, pelo amor de Deus. Ele era italiano, né? E ele queria se mostrar importante. Nós acabamos de entrar na Itália. Tá vendo, ó? Restaurante quer dizer restaurante. Isso. Ainda bem que ele ajudou, né? Poxa, Senão- se não tivesse essa tradução, não sei como é que ele ia se virar. Mas foi tudo muito bacana. Ele cara. sabe que não tá falando dele numa hora dessa? Não, não sabe. É melhor não. É melhor não. É melhor não. Até vamos mudar de assunto. Vamos Tá ver. bom, tá bom. Mas nessa viagem teve fatos Não, mas inusitados. interessante, amor. Isso foi em que ano? 2000? 98. 90. 98. 1998, nós fizemos um primeiro grupo de 42 pessoas. Nós levamos para a Feira de Hannover, na Alemanha, Uma iniciativa da Unidade. da Unidade, com financiamento, inclusive. Caixa Econômica. Caixa Econômica e Sebrae, não sei o que lá. É. Para visitar as feiras e as cidades. Fizemos, inclusive, um tour. No ano seguinte, se eu não me engano, levamos 84 pessoas. Né? Todas, algumas Era para conhecer a modernidade. Isso em 98. Hoje se fala muito de integração e tal, e conhecer. Agora está acontecendo a feira no Oriente Médio. Putz, fugiu a palavra. Dubai. A feira de Dubai. E isso hoje, no século XXI. Nós visitamos em 98 a Hannover, na Alemanha, e depois, no ano seguinte, e depois também a FISA, no Chile. Tudo protagonizado pela universidade. A No de Chile, Dubai eu visitei agora, mas em 3D, né? Pelo Também aplicativo. é. É uma boa Melhor. visita É uma também. boa visita. ajuda, né? Mas não teve. Foi um Não teve aprendizado. só que não teve viagem de ônibus. Perdi essa viagem de ônibus. Foi um Aquelas ruas do deserto, aquela coisa maravilhosa. Foi um aprendizado essas Foi, viagens, né? Eu aprendi como se abre uma porta de banheiro emperrada. Acontecia algumas coisas. Porque nós estávamos no ônibus, aí alguém se trancou no banheiro, aí era mais no meio do ônibus. Aí eu disse, olha, tô com um problema aqui, o que é? Aí ele veio, ele sentou na escada do meu lado e eu pedi uma chave de fenda, arrumamos uma faca, eu acho que foi uma faca. Uma faca. Aí ele começou a abrir e abriu a tal da fechadura da... O Jaime. MacGyver. MacGyver. aí a pessoa saiu e tal, e aí disse, poxa, agora nós temos que montar essa fechadura de novo. Aí ele começou tal, daqui a pouco, e pediu um copo descartável. Por que é o copo? Já vou te mostrar. Aí ele pegou o copo e foi botando peça dentro e entregou. Agora tu entrega pro motorista. Quer dizer, a barra pesada sobrou pra mim, né? Um pouco exagero, né? O que mais? Não, eu tenho, assim, muitas lembranças de viagem também. Mas um fato, assim, que eu acho bastante marcante é que a gente conseguiu, quando eu cheguei aqui em Rio do Sul, em 90, aí eu voltei para Florianópolis, lá depois que eu vim aqui fazer o levantamento da Café Ouro. do Café Ouro, para depois se transformar em um projeto da Fundação Cultural, que está lá hoje, e vem sendo, claro, melhorado, aperfeiçoado. Eu voltei para Florianópolis, pedi admissão. Eu era funcionário do ISFAM, antigo ISFAM, que hoje é IFAM. Fui lá e pedi admissão. Foi um escândalo, né? A família, mas meu Deus, tal. Eu digo, não, eu vou cumprir, ou vou consolidar aquilo que eu previa em 82, 83, que era vir morar em Rio do Sul, porque meu avô é daqui. Meu avô é aqui de Rio do Sul. E tu veio a conhecer o Nod logo em seguida? Não, no dia que eu vim, a primeira vez aqui para conhecer ele estava no gabinete, fomos recebidos pelo seu Cláudio Schwinder, era o chefe de gabinete, e aí nos levou até o gabinete, aí nós conhecemos o prefeito. Foi o primeiro mandato. Primeiro mandato do NOD. Primeiro mandato do NOD. Aí depois, aí fomos lá conhecer o centro, o Café Ouro, e vimos o que tínhamos que levantar. E aí eu voltei para Florianópolis com a decisão de pedir a demissão. E nisso eu recebi, aí estava sendo gestado o que viria a ser hoje a Secretaria de Planejamento do município. Sim. Na época, quem fazia, por exemplo, as análises de projeto que hoje são feitas pelo planejamento, eram feitas pelo engenheiro Carlos Alberto Benck, o Pinga, que era funcionário... Meu contemporâneo de colégio. Que era funcionário da Secretaria de Obras, que estava lá no Centro Cultural, lá onde é o Centro Cultural, onde hoje tem a Escola de Música, aquele prédio mais... Café Ouro. O Café Ouro. E ele fazia análise de projeto, e nisso também, naquele período, foi, até por
foi uma iniciativa que o governo federal estimulou muito, foi a criação dos planos diretores. Aí foi montada uma equipe do plano diretor e era coordenado pela arquiteta Maristela Macedo Poleza, que hoje é coordenadora do curso de arquitetura da Unidave, e também fazia parte a arquiteta Carla Cintia Bach, que hoje é professora, se eu não estou enganado, né? Até a última vez que eu soube, ela é professora da FURB, do curso de arquitetura. E aí foi montada foi sendo feito, levou em torno de 2 anos, até que o plano diretor estivesse pronto. Na verdade, quem mandou o plano... Porque já existia um plano diretor na cidade feito pelo Jorge Wilhelm, de São Paulo. Que depois veio a ser secretário se eu não me engano, da Erundina, da Prefeitura de São Paulo. Só Mas que no final da Ariciano Ramos ali, tem um busto de um cara que também fez um... era o Gino Delotto. Gino Delotto, o Gino Isso Delotto. veio depois? Não, foi antes. Primeiro foi o Gino Delotto, depois foi o do Jorge Wilhelm, que foi na época do Artenir Werner, prefeito falecido para prefeito Artenir. Existe uma história contada dos arquitetos de Rio do Sul, não? Não, nada. Não. Eu sei que na verdade, quando eu cheguei aqui, eu fui o quarto ou quinto. Estava aqui o Botelho já, Antônio de Pádua Botelho, nosso grande amigo, a Maristela, estava... Maristela Macedo, e o Ari Xavier. Mas eu vou mencionar um nome para ti que tu não vai saber ou conhecer. De uma arquiteta que atuou entre 74, no primeiro mandato do Danilo. Nair Fumika Nishimura. Era arquiteta... Japonesa? Não sei se era japonesa, mas o nome é parecido. Com esse nome, Frank Dieterschutz Islâmico? Não. Mas a Nair Fumika era a engenheira, eu não sei se é a engenheira ou arquiteta, do município de Rio do Sul. Uma das primeiras, no primeiro mandato do Danilo. Não conhecia. Não conhecia. Isso é interessante botar no papel essa história dos engenheiros. Exatamente. Ou arquitetos de Rio do Sul. Fazer Pedro Claudino, Pinga, Maristela e tudo mais. Interessante. Então, arquitetos, na verdade, era a Maristela, o Ari, o José Antônio Marques Correia. Esse não conheço. Que ele ficou... Quando eu cheguei, logo 2 anos depois, acho que foi pro litoral. Então, José Antônio Marques Correia, Maristela Botelho e o Ari Xavier. Então, eu fui o 5º arquiteto a chegar na cidade. E naquela época não se tinha compreensão do qual era o papel do arquiteto. Não. Entendeu? Arquiteto seria assim um decorador profissional. Teve uma vez, na verdade, que foi... o que foi atribuído a mim foi um pouquinho diferente. Foi quando uma senhora chegou com a filha lá na casa que eu morava, na Tiradentes, lá para cima do quartel da Polícia Militar, pediu para entrar. Eu tinha um escritório nos fundos, numa edícula, na casa do seu Reinaldo Lopo. Ela chegou e sentou na mesa, junto com a filha, e perguntou: o senhor podia nos atender? Eu digo: sim, claro, é a minha filha. E eu disse... e aí ela disse... ela não está menstruando. Aí eu disse: mas o que eu tenho? Ela confundiu o arquiteto com alguma outra coisa, com o ginecologista, alguma coisa desse tipo. Não é possível, não. Sim, por Deus do céu, Tá cara. inventando. Não, Mas ali pela tua experiência de vida, tu não pensou em dar uma opinião? Mentiroso como tu és, eu não posso acreditar no outro. Então, brinde aqui. Não. Tá louco. Tem história, Frank, Não pode falar essas coisas? Tem alguma coisa de censura? Não pode. Então tá bom. Mas tem umas histórias que às vezes eu ia contar antes, mas eu vou contar agora essa história. Por que não conta agora? Eu vou contar agora, Frank. Não, conta agora. Conta a história agora. Ô, Frank, tu acha que eu devo contar depois ou agora? Agora. Agora, então. Esse agora... Então aproveita. Aproveita e conta agora. Ô, Frank, tu deve ter sido contemporâneo dos carros mais antigos ou não? Sim, fui, claro. Ah, é? Mas não chegou a ser o Ford modelo T, esse eu não peguei. Então diz aí, a lenda, não, a história, né? Que o cara tava com uma Belina andando no interior e daqui a pouco dá o apagão. Pum! Né? A Belina que tinha também vidro elétrico já. Era um luxo, né? Mas apagou. E isso lá no Rio Grande, isso aconteceu. Bah. Né? Tu é gaúcho? Não, eu sou barriga verde, tchê.
Daí, de repente, o cara saiu tal, e tentando... E ele escutou uma voz, Jaime. É o alternador. Ele olhou para o lado. É o alternador. Ele olhou, era um cavalo falando. Ele disse, mas ué? Cavalo falando? Ei, amigo, como é que tu sabe? É o alternador. Se tu empurrar, diz o cavalo, mais um pouco, a 150, 200 metros, tem a autoelétrica do Volney. E lá tu resolve. Aí o cara olhou e disse... Tinha o cavalo também, tinha sotaque gaúcho. Sim, pois É no Rio Grande? o cavalo é do Rio Grande. Se fosse aquele, ia ter sotaque de lá de Florianópolis. O cavalo é do Rio Grande, tu tá louco? E gremista ainda. Coitado. Hoje, né? Ele tá sendo rebaixado. Continua. Daqui a pouco ele foi, empurrou um pouco e desceu. Daqui a pouco deu 100, 150 metros, Frank. Tava lá. Tava lá. Autoelétrica do Volney. Daí desse, bateu. Volney! Volney. Dá uma olhada aí, porta elétrica. Pane total. Parou? Parou. O Volney mexeu. Sabe o que é? É alternador. Mas que barbaridade que foi, Cavalo. Esta semana coisas inusitadas estão me acontecendo. Eu estava, mas assim, ó, 150 metros daqui. E eu, quando parou a minha belina, eu pensei, o que vou fazer? E um cavalo disse, é o alternador. E agora tu me confirma. Daí o Volney olhou para ele e disse, era o cavalo marrom ou branco? Acho que era o marrom. Ah, sim. Já sabia, porque o branco não entende muito. Boa. Tá, continua. Tava falando alguma coisa? Continua. Não sei lá, né, cara? Não, aí nós montamos a secretaria. Aí tínhamos que estruturar a secretaria de planejamento. Daí nós fazíamos. Aí veio comigo também um arquiteto que cuidava do escritório Laguna, o Valmir Valdo. E começamos a estruturar a secretaria o que viria a ser a secretaria de planejamento. Na época chamava-se assessoria, não era secretaria, que tem digamos, um regime jurídico próprio, né? Uma característica. Uma hierarquia. Uma hierarquia diferente. E aí começou uma demanda sempre maior de projetos. Aí o plano diretor, depois já no governo do prefeito Clóvis, assim que ele assumiu, acho que no primeiro ano já foi mandado para a Câmara de Vereadores, ficou lá por um tempo, por um período, para ser analisado pelos vereadores, aprovado. E aí entrou em vigor o plano diretor de Rio do Sul. Né? E aí gerou muita polêmica. Gerou e continua gerando até hoje. Né? Por quê? Porque são dois fatores, basicamente. Um, porque há uma dificuldade do poder público se comunicar com a população. Né? Existe uma dificuldade nesse sentido. Mas a gente faz audiência pública. Audiência pública vão 3 pessoas. Audiência pública vão 3 pessoas. Elas não estão... Então não dá para... tipo assim, a gente faz audiência pública e lavamos as mãos e está resolvido se a população não veio. Não é assim que funciona. Por outro lado, nós temos também algumas imposições legais que são, digamos assim, importadas. Ou é o discurso dos tecnólogos, dos técnicos. Então, o que se aplica muitas vezes num plano diretor em Belém do Pará, não dá para simplesmente copiar e transportar para cá. Existem as peculiaridades, as especificidades. Nós temos Desculpa te interromper, vamos. Pouca gente sabe que quando fizeram o projeto arquitetônico da Escola Agrotécnica Federal, hoje Instituto Federal de Educação, o projeto veio de Minas, que a empresa que ganhou era mineira. Uhum. O teto era de zinco. Olha só. E quando começaram aqui a fazer, nós embargamos antes de fazer isso aqui. É uma loucura, vocês querem aqui, é frio.
Não, mano, fizemos de acordo com a nossa realidade lá. Sim, sim. Então, e aí conseguiram adaptar e hoje tem a... Mas isso nós já, Era faz um um tempo que problema. eu estou afastado do setor público, mas eu ainda sei. Existem projetos padrão, por exemplo, da Secretaria do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que agora está em alta, né? A questão em função da pandemia, que tem determinados projetos, módulos padrão, e O Brasil inteiro. é replicado. Um exemplo maior são os Carlos Henrique, os CAICs, né? Os CAICs são exemplo. Projetos gestados lá na burocracia de Brasília, dentro do Ministério da Educação, com base nos projetos do Brizola, lá no Rio. Entendeu? Como é que era chamado CIEP. mesmo? CIEP. Lá chamava CIEP. E que foram sendo replicados. Aqui se utiliza não se tem a contextualização. Por exemplo, essas estruturas dos CAICs trabalham com um tipo de material chamado argamassa armada, que é uma argamassa, não é um concreto, é uma argamassa. Então não leva agregado graúdo, não leva brita, é só areia e cimento. E grande parte da construção desse CAIC que tem aqui é de argamassa armada. Quando dá um problema, tem que fazer um reparo, a nossa mão de obra não domina essa tecnologia. Entendeu? Então começa a acontecer os remendos, a coisa. Por quê? Porque se importou, na época quem produzia essas estruturas aqui era a Ingepasa de Lages. Então, voltando à questão do plano diretor, é que falta ter uma leitura mais localizada, mais regional, se não local, mas regional. Porque o nosso país é muito grande. É por isso que existe tanta controvérsia em relação, por exemplo, ao Código Florestal Brasileiro. Sim, Amazonas para o Rio Grande do Sul. Isso. As nossas cidades do Vale, obviamente, elas foram colonizadas por quem? Italianos e alemães. Eles vieram da onde? Da Europa. As suas cidades são plantadas... Do norte da Itália. No norte da Itália, no sul da Alemanha. Elas são plantadas exatamente nos vales. Nos vales. Tem um riozinho correndo lá embaixo e aqui se implanta, a cidade se desenvolve em redor do rio e normalmente subindo as encostas. Aí todo mundo vai para a Europa para andar naquelas cidades medievais da Alemanha, da Espanha. Lindo, não é? Aqui nós não podemos fazer isso. Nós temos que ficar 50 metros do rio. Quer dizer, tem umas coisas meio insensatas aí. Verdade. Eu gosto dessa tua visão, essa tua leitura do Frank. E aqui em Rio do Sul nós perdemos muito do nosso patrimônio histórico já. Muito. Né? Nós temos uma lei de tombamento que foi criada já há muito... foi na época do prefeito Clóvis. Foi escrita por mim e que era procuradora jurídica do município, a Tânia Moraes. Isso, com a ajuda, inclusive, da equipe lá da prefeitura na época, e a gente escreveu a lei de tombamento, mas ela não é efetivamente... Ela sacrifica muito o proprietário sem dar uma compensação, não? Não, a lei... Não. Hoje não mais. Originalmente, quando ela foi aprovada e promulgada, ela não tinha nenhum tipo de benefício. Hoje, com as revisões que foram feitas, ela dá uma coisa chamada direito... fugiu o nome agora. É um instrumento que vai permitir que o proprietário... Compensação. Uma compensação. Tem um termo que eu não estou lembrando agora. Afasta o uísque, por favor. É um termo que vai permitir que a venda do potencial construtivo. Então eu tenho um imóvel tombado, não vou citar para não, né, mas aqui no município, na área central. Aqueles índices urbanísticos que eu tenho direito a lá, poder construir 100% do térreo, poder colocar um gabarito de 12 andares, eu posso vender esse potencial para um empreendedor da cidade. Desde que mantido... Aí o prédio tombado, ele consegue. E esse direito pode ser. Ele pode ser revendido, ele se renova a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, o camarada que tem um bem, que teria um bem tombado aqui, poderia vender esse potencial construtivo. Então, digamos que eu fiz contas de um determinado imóvel aqui na cidade, que eu também acho que é melhor não citar para não criar polêmica, que se ele fosse utilizado da forma como está previsto hoje na lei, uma vez tombado, ele não está tombado, isso renderia em torno de R$1 milhão para os proprietários daquele bem a cada 10 anos, que não é um valor a ser desprezado. Com certeza. Só que aí, por desinformação, em alguns casos por má fé e muitas vezes por ignorância, não se aplica a lei.
Entendi. Você aplica a lei. Estrada de Ferro Santa Catarina. Conta alguma coisa para nós. Trem Tour. Trem Tour foi um projeto que a gente também, eu participei logo no início, nós fundamos. Tem uma história interessante, porque nós estávamos saindo, porque vocês sabem, todo mundo sabe, né, que grande parte das pessoas, principalmente da nossa geração, sabe que o NOD era conhecido por ter escritório ali na Minister, na mesa 11. Verdade. Ele despachava ali e tal. Tempo no Riviera. É, E depois na... Isso, exatamente. E aí quando nós saímos lá, um dia saindo da Ministra, tomamos um cafezinho, íamos aí pro segundo local, né, que era a prefeitura, né, pro gabinete. Ele disse, nós temos que fazer alguma coisa na área do turismo, na região aqui do... Isso lá era quando? Isso foi já no segundo mandato. Era um visionário nós, né? Eu acho que sim, comprou muitas terras. Hoje o município me parece que não tem mais muita terra em estoque. E até se fez chacota em cima disso. Mas só tem na Albertina ainda. Que vai ser transformado agora num jardim botânico com apoio da Unidade. Jardim botânico. Isso. Se fez chacota em cima disso, disse que ele era um corretor de imóveis sem querer ofender. Eu acho que não sei se eles estavam querendo ofender os corretores de imóveis ou NOD, não sei exatamente. Que ele era um corretor de imóveis frustrado, por isso que ele comprou tanto terreno e tal. Mas me parece que ele nunca precisou ir ao mercado e pagar o preço de mercado para construir um posto de saúde, uma escola e tal. Enfim, aí quando nós saímos dali, ele disse assim, nós temos que fazer alguma coisa do turismo. Eu, como bom puxa-saco, né, não parece, mas... claro, né? Eu disse, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá na Valada São Paulo, vamos enterrar uma imagem de uma santa, um pouco danificada, mandamos a turma da Secretaria de Obras lá roçar, e aí ele acabou, achamos em milagre e tal. Aí ele disse, não, isso só deu certo em Aparecida. É verdade. E aí veio a história, não, nós temos que reativar um trecho da Estrada de Ferro. Nós temos que reativar. Foi ideia do NOD essa. Aí ele disse, então tu, tipo assim, te vira. Eu digo, o que eu vou fazer? Aí chamei a Joana Pelizete, filha dele, que na época estava como turismóloga da Secretaria na época chamava-se de Indústria e Comércio, e ideia fantástica, vamos fazer um seminário. Quando a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente faz o quê? Um seminário. Ou nomeia uma comissão. Ou nomeia uma comissão. Aí fizemos o seminário, trouxemos gente, acho, do Rio, e havia um contato com o pessoal da BPF, que é... Tem. O pessoal da BPF, a BPF, que tem uma regional ali em Indaial, e tem espalhado pelo Brasil inteiro, e nós trouxemos um pessoal nessa área do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aí começamos a divulgar, e no dia do seminário, que foi no auditório do hospital regional, aparece o senhor de uma estatura privilegiada, né? Que tem aí quase 2 metros de altura. Provavelmente você já deve matar quem é, o seu Germano Purnaghi. E ele estava lá e resolveu abraçar a causa. E aí nós começamos Até hoje, né? Até hoje. Aí nós começamos a estruturar, chamamos o Antônio Cipriano de Oliveira, Tunico. Da Cravil. Para poder criar, dar o... Juridicamente. Para formatar juridicamente. E aí surgiu a ideia de criar uma fundação. E criou-se daí, com toda a parte legal e administrativa, a Fundação Estrada de Ferro Alto Vale do Itajaí. Nome fantasia, Trem Tour. Foram 17 instituidores. Aí entrou a Prefeitura de Rio do Sul, o próprio Tonico, entrou a Marisa Etelmaz, como é o nome? O Lothar Mas, entrou quem mais? Horst Bremer. Horst Bremer também, né? Seu Germano, a Ilka. Ramiro. Ramiro não é instituidor. Não, o que veio acontecer depois foi a criação de uma OCIP. Então hoje existem 2 figuras jurídicas na Trem Tour. A Fundação Estrada de Ferro Alto Vale do Itajaí, fundação, e a OCIP, Organização Social, aí acredito... Uma associação. Uma associação. Aí entrou, acredito que aí eu não fui eu que... É o Ramiro. O Ramiro deve fazer parte, sim. E aí depois disso nós fizemos o quê? Vamos ter que ver onde temos projetos. É o que está acontecendo, por exemplo, com o projeto que nós também estamos agora participando de uma comissão para construção. Foi uma comissão nomeada ali pela CIRS, que através do Codensul, para estudar as propostas ou
a viabilização de parques horizontais no município. Ou Parque Linear. Parque Linear, desculpa, não é horizontal, Parque Linear. Que nós já tivemos, já te trouxemos gente de Caçador, que tem um baita de um projeto, que está em execução já, porque sempre se tinha a ideia do Ministério Público não deixa. O Ministério Público não, mas ele não tem o poder de aprovar ou desaprovar, ele vai fiscalizar o que está sendo projetado. Se tiver em desacordo, ele punirá e tal, mas tinha isso não estava sendo muito, digamos assim, bem compreendido. Digerido, exatamente, a palavra certa. E aí nós... Às vezes o poder público não quer fazer, diz que o Ministério Público não Isso, aí culpa, exatamente, é mais ou menos. Mas essa comissão, então, que foi nomeada na época, isso agora, criou-se essa UCIP também, e aí nós fomos fazer um intercâmbio, vamos conhecer na Europa, foi uma viagem que também nós fizemos, eu, o seu Germano Purnagen e o Nod, e fomos para uma cidade na Áustria, chamada Jenbach. Jenbach é uma cidade de 6 mil habitantes, que tem basicamente duas atividades. Uma madeireira enorme, que beneficia o tipo de pinheiro que eles têm lá, que eu não sei exatamente qual é o tipo, mas é basicamente em cima de pinheiro, é na Áustria, não é na Alemanha, é na Áustria. É reflorestamento. Né? É reflorestamento. E tem 2 trens. Um trem convencional, que é movido com uma locomotiva a vapor, e um trem de cremalheira, que vai escalando... Mas movido a vapor também? Também. Todos os dois movidos a vapor. E é uma cidade de 6 mil... Era na época, hoje... Mas a título turístico, né? Turístico. Aí eu me lembro, nós estivemos lá e vimos que tinha desse trem, o trem não de cremalheiro convencional, devia ter uns 4, 5 vagões lotados de pessoas para fazer o passeio, porque daí ele faz a ferrovia que existe nessa cidade serve tanto para o passeio turístico como para escoar a produção daquela madeireira. Cidade de 6 mil habitantes. E tem um setor hoteleiro, pousadas, restaurantes, que fervilham. Tu conhece bem, vocês conhecem bem a realidade lá. São cidades pequenas, mas que tem... E aí a gente esteve na fundação. Aliás, essa visita foi antes da criação da fundação. Não, a fundação já estava criada. Nós estivemos lá e o gerente fez uma pergunta básica. Isso até vai justificar depois por que eu me afastei desse projeto. Ele fez uma pergunta simples e básica. Como é o regime lá dessa fundação que vocês criaram? Ela é profissionalizada ou é na base do voluntariado? Aí eu olhei para um, olhei para o outro. O que eu vou responder para o camarada? Eu disse, os dois. Agora ela é voluntária, mas nós vamos vamos profissionalizá-la com gerente, Só que essa etapa nunca foi levada a sério. Então, um projeto dessa envergadura não se consegue tocar com voluntariado. Desculpe, mas... E aí, por uma série de além disso, outros fatores me levaram a me afastar do projeto da Trem Tour. Que aí acabou acontecendo, coisa que eu previ, embora eu não seja mãe de Ná, né? Que aconteceria. O seu Germano, o seu Horst Bremer, uma série de voluntários investiram, inclusive, quantias significativas na restauração. Dinheiro, esforço físico. E foi restaurado, e esse trem foi levado para dentro da usina Salto Pilão e hoje é gerido, administrado, comandado pela BPF de Indaial. De Indaial. Então Por que tu afastou teu microfone? É para não ruminar lá. Por causa do... Olha lá, ó. Sonoplastia. Quem é? Onde é que tu estás ali? Aqui nós estamos na Alemanha no curso em Fulda. Esse aqui Onde? Onde é que tu estás aí? Eu estou aqui levantando o... Pô, a barba ainda é preta? Fulda? Fulda, esse é em Fulda. Esse aqui é o Dalmo Vieira Filho. Não tem mouse aqui, pô? Não. Pô, aqui, esse aqui é o Dalmo Vieira Filho, que era o chefe do SFAM, quando eu atuava lá e depois eu pedi a demissão. Essa aqui é a Rosália... Não, essa aqui é a... Meu Deus, não. Tira o uísque dele. Pelo amor de Deus. Tu esqueceu o nome da mulher ao vivo? Ela nunca vai te perdoar. É a Jennifer. É boa. Boa, tá aqui. Essa aí? Jennifer. Jennifer é boa. Rosiana Struck. Mas
mas agora é Jennifer. Agora... Tá batizada. Quem mais? Quem mais, Jennifer? Essa aqui é Fátima Altofo, que foi arquiteta da Fundação Catarinense de Cultura, que me... Calma. Eu tô calmo, pô. Que indicou para o Cláudio Schwinden, que eu trabalhava com patrimônio, que me... entendi. Lá da Fundação Catarinense de Cultura, já aposentada. Essa é a Andréia Dalgrande. Dalgrande, eu falei. André Dalgrande. Ele falou lá. Pois é, mas então as cabecinhas vão fervilhando. E esse aqui chama-se Manfred Gerner. Manfred Gerner. Ele é o Papa do Enxaimel na Alemanha e um dos maiores do mundo. Ele era o gestor do ZHD. Posso falar em alemão ou querem que traduza? Um alemão primeiro. Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege. A tradução vai sair aqui embaixo depois. Deutschen Auflegen, zeigen. Deutsches Zentrum. Deutschen Centrum é igual Zentrum. aquele remédio para velho lá que tem o Centrum. Tá? Für Handwerk und Denkmalpflege. Para trabalhos manuais e preservação do patrimônio. Tu sprichst auch Deutsch. Deutsch Verderber. E esse aqui, hoje ele é o diretor da rota do Enxaimel na Alemanha. Uma curiosidade. O enxamel tem aquelas barras de madeira. Sim. Aquilo é estrutural ou só embelezamento? Totalmente estrutural. O que se fez foi uma, vamos chamar de reinterpretação, para não chamar de distorção, quando surgiu o chamado enxaimeloide, enxaimeloso, que se desenvolveu em Joinville, na administração do senhor Luiz Henrique da Silveira, e em Blumenau, na administração do seu Renato Viana. O que é isso? Esses dois eram prefeitos do município. Esse novo modelo de enxamel. E eles... foi feito como se fosse um pastiche, uma coisa sem digamos, não é uma coisa arquitetonicamente honesta. Por quê? Porque se faz a construção toda com construção convencional, com alvenaria, pilares de concreto, Sim. E depois se parafusa aquelas peças por cima. Por isso que, para o leigo, muitas vezes ele... é uma falsificação. Fake arquiteto. É um fake arquitetônico. Então a arquitetura Enxaimel, ela é... Inclusive nós estamos agora terminamos o projeto e já foi entregue para o prefeito de Agrolândia, José Constante, e em janeiro deve começar a restauração da Casa Prochnov em Agrolândia. A estrutura toda com aqueles elementos de madeira, são travessas, são pilares, esteios, peitoris, Mas por que não vertical todo cruzado? Não, aquele cruzado é para fazer o travamento. Então, nós temos os pilares, que são os verticais, temos as vigas de respaldo. Isso predomina na Alemanha, numa certa região ou em toda a Alemanha? Toda a Alemanha, na França também encontra-se muito, na Inglaterra também se encontra, só que não é assim tão... É porque para nós, como é tão difundido. A colonização alemã que trouxe, os italianos trouxeram mais alvenaria de tijolos e alvenaria de pedra. Por exemplo, no sul do estado, nós temos lá, Uruçanga, aquela região, tem muito arquitetura italiana. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Antônio Prado, aquelas cidades do Rio Grande tem esse tipo de característica. Então se fez a associação de que o enxaimel é só alemão. Não. Tem várias regiões na Europa, é bem mais extenso do que o território alemão. Entendi. Olha só. Ô Frank, deixa eu te perguntar ali, o que tem mais? Aqui a aula é uma das disciplinas, das aulas, das oficinas que havia no centro, que era o de fazer esse tipo de pintura que acontece com uma espécie de stencil. É um tipo de um papel que se coloca com vazado, e ali é um molde, e daí ali dentro dessa parte vazada é feita essa pintura, essa recuperação de pintura. Existem inúmeros padrões. Tudo na Alemanha. Tudo na Alemanha, tudo em Fulda, naquele centro alemão de restauro. Legal. Essa era a Frau Lucas. Chamava-se. Frau Lucas? Frau Lucas. Ô Frank, e deixa eu te perguntar, tem saudade de algum político que já tenha ido embora desse plano? Olha... Não que a gente queira. Tu gostava do Norte, né? Gostava dele. Ele também tinha falhas, mas eu acho que ele fez falta para o quadro político aqui da região, da cidade. Né? Era muito polêmico. Agora... Honesto, eu posso assegurar que... inclusive ele passou dificuldades financeiras muito grandes depois porque ele havia abandonado a medicina. Né?
Nós, como vocês são profissionais liberais, eu sou profissional liberal, atuo como professor, mas a minha atividade principal, não é que a atividade principal, mas falando português, claro, onde eu consigo me sustentar, não é obviamente com os salários que são, não são assim, não serviriam para mim. E não era um médico mercantilista também, né? Como médico. Não. De um coração enorme, Sim. né? E aí ele ficou afastado naquele período em que ele se elegeu deputado, tu deves lembrar, foi o primeiro deputado eleito pelo PMDB, pelo PDT. Depois ficou um governo veio para a prefeitura, né, onde ele exerceu o mandato por 4 anos, e nisso depois ele voltou, inclusive quem eu sei que procurou ajudá-lo na sua reintegração na medicina foi o que tem hoje tá difícil o negócio. Do lado da Wizard ali. Ginecologista? Não, ele não é ginecologista, é É trabalho? pulmão. Jacques Jacques Linder procurou ajudá-lo para se reinserir no mercado da coisa, mas parece que não foi muito bem sucedido, porque já tinham, né, novos profissionais, enfim, você faz parte da dinâmica. E aí ele voltou, depois ele volta para o segundo mandato, fica 4 anos e quando sai, eu sei que ele havia... Ele tenta a reeleição. Ele tenta a reeleição em em Pérez. 2000. Tu eras também candidato, acho Isso. que não era tu? Era eu e o Jailson. Jailson, tu e ele. E ele fica em terceiro lugar. Eu em segundo. Ficasse em segundo. Então é uma pessoa que, apesar de todas as polêmicas, tinha as suas esquisitices, vamos dizer assim, mas eu acho que fez falta. Mas era uma pessoa do bem. Do bem. Ele tinha boas ideias para o município, capitalizou muito imóveis, como você falou no início. Né? E era honesto, era um cara que queria o bem da cidade. Tinha eu acho que talvez não morto, viu, Valmor, mas ainda tem figuras da vida política nacional que claro que a idade talvez não permita, que falta um Pedro Simão na política, um Jaison Tupi Barreto, que ainda deve ser... Faleceu há pouco, né? Não sei. Faleceu. Olha só. Entendeu? Mas saiu cedo da política. Um Dirceu Carneiro, um Francisco Kister, né? Que são esses ainda já devem ter uma idade bastante avançada. Então essas pessoas, eu via que eu vivi muito intensamente na época de faculdade com essas pessoas. Tu te qualifica conservador ou progressista? Eu vou fazer assim, mas é uma frase originalíssima. Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Ninguém nunca falou isso. Conservador nos costumes e liberal na economia. Não, mas eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento que nós temos que ter muito cuidado com o que se fala, porque quando se diz que eu sou conservador nos costumes, o que são esses costumes e o que é ser conservador, certo? Eu acho que tem que os avanços que aconteceram na vida... Não quer dizer que deixa de ser conservador porque avançou. Em algumas questões, sabe? Sim, quanto aos direitos das mulheres, das minorias. Só que eu ainda acho, talvez por isso eu possa ser taxado de conservador. Aconteceu um fato hoje. Hoje eu fui dar preferência para uma pessoa numa determinada situação dentro da Unidade, uma mulher. E ela olhou para mim, nós estamos no século XXI, porque eu ia deixar ela passar na frente. Nós estamos no século XXI, eu digo. E qual é o problema de eu... Da vez? Isso está sendo interpretado... Que idade ela tinha? Ela deve ter 24, 25 anos. Bom. Entendeu? Não sei se ela está acostumada a só levar porrada, talvez seja o meio... Né, a geração de agora não dá espaço para ninguém. E daí eu disse, então você me desculpa, mas eu ainda sou da época em que se dá a vez a uma mulher passar na... Isso é relativo também, né? É. Que a gente nunca deve dar uma vez para uma mulher quando ela sobe a escada. É verdade. Que daí você já está... Tem que sair na frente, né? Mas lá não era escada, lá era no mesmo, era no plano horizontal. É relativo. Mas Fala, amor. Frank. Não, mas é interessante ver isso. Ninguém tem saudade de político corrupto. Não. Escutei ontem mesmo isso. Diz que o avião lá sobrevoando... 9 mil metros. E os cabras ali capinando. Daí um diz pro outro. Avião lá, não sei se você sabe, mas tá levando os corruptos, político corrupto. Daí disse, é mesmo? É. E o avião começou a rodar e caiu.
Eles foram lá, viram, tá, acabaram, fizeram o enterro. Chegou todo o pessoal, né, da polícia e tudo mais. Corpo de bombeiros disse, tá, mas cadê o pessoal que estava aqui? Né? Disse, olha, não vai levar a mal. Mas nós enterramos. Enterramos. Mas como é que vai enterrar uma pessoa? Tinha certeza que eles tinham morrido? Ué, nós fizemos uma pergunta antes. Alguém tá vivo aí? E eles responderam. Teve um dos políticos que levantou a mão, mas sabe como é que é? Não dá para confiar nesse pessoal. Agora, pelo sotaque, eles devem ser portugueses, né? Ou mineiros, né? Não foi no Brasil, não foi no Brasil. Boa essa, boa. Não, mas eu acho que falta uma... Eu vejo agora um movimento assim com novas... Quando é que vai se perder essa imagem do político? Será que é quando o povo mudar a maneira de pensar? Com certeza, porque Frank, eu sempre coloco de que, todos nós sabemos disso, eu acho que devemos concordar de que a classe política que está aí não chegou propriamente usando um 38 na cabeça de alguém. não são Vamos usar um deputados exemplo. e senadores biônicos. Não. Foram eleitos pelo povo. Vamos usar o exemplo de uma pessoa muito polêmica, que chama-se Renan Calheiros. Renan Calheiros foi eleito, inclusive o filho, ele é tão bem visto no estado de Alagoas, que inclusive o filho, né, conseguiu se eleger governador. Quer dizer, verdade. deve ser uma família que deve ajudar muito o povo alagoano. Então, devem estar satisfeitos, pelo menos a maioria da população, que também não acho que tenha sido roubada a eleição ou qualquer coisa desse E tipo. o que eu diga de José Sarney, que é do estado do Maranhão, e se elegeu senador Pelo Amapá. pelo Amapá. Sabia? É verdade. Então o povo realmente... Eu acho que enquanto não houver... E aí Jaime, tu estás terminando teu curso de Direito, já tens uma outra graduação, né, na área de odontologia, tu és, como o próprio Valmor sabe, já tens uma longa jornada dentro da Unidade, fosse reitor. Tu sabes que a saída só tem uma, é a educação. Só que, hoje, a educação tá dominada por corporações. Então, essa coisa de dizer que a educação privada não tem qualidade, mas a pública tem, não é bem assim. Porque a educação pública, um exemplo disso é a Universidade Federal de Santa Catarina, que só voltará, pelo que eu estou sabendo, às aulas presenciais em abril, ou já... É verdade isso. Março 2022. O Valmor estudou lá. Na verdade, essa diferença do ensino público, do ensino particular, Santa Catarina é uma privilegiada, se me permite falar. Porque, felizmente ou infelizmente, o aluno pobre, humilde, de poucos recursos, estuda nas particulares pagando. E o filho do rico, do abastado, na sua grande predominância, estuda nas públicas gratuitamente. Exatamente. E aí que vem o fator ensino que desenvolve. Porque Rio do Sul e o Alto Vale, por ter uma universidade e permitir que as pessoas acessem o ensino superior, com certeza isso faz com que os jovens permaneçam aqui e acabem trazendo mais desenvolvimento. Essa foi a ideia, Jaime, quando tu fomentou trazer direito para cá, trazer medicina também, né? Foi ideia tua, né? Então isso para mim É educação. Culpar a classe política, eu acho que é chover no molhado, não vai resolver. Essas figuras que estão lá não vão... Não precisamos ir para Brasília, só uma coisa. Só um minutinho. Eu tenho que fazer a propaganda aqui. Tem isso. Né? Merchan. Visite o nosso site www.podcastdojaime.com.br e lá você se inscreve nos canais do Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Dá o seu like ou o seu dislike, como diz o Alexandre Garcia. Né? Bacana. E hoje nós estamos recebendo essa gata, Muito legal. essa Muito legal. pessoa maravilhosa, né? Que tá ali, ó, aparecendo em todas as fotos aí, ó. Agora eu fiquei muito Nos seus assim, cursos, sensibilizado o Frank de Dieter que vocês não Schultz. fizeram nesse merchan nem propaganda de colchão e nem produto para cabelo. Muito interessante. Não, mas você não precisa, né? Agora, quando brilha, é porque Não o meu brilho é entendi, né? natural. Com certeza. O que tens ali, produção?
Ele quer que te explique. Ali é um espírito? Aqui, o que é? não, isso aqui é uma técnica que foi usada também... Estuque. Do estuque, que foi usada aqui no Brasil também. Na né? igreja. A igreja Sim, tem estuque. Tem estuque. Que Na são matriz. pedaços de madeira que Com são barro. trançados e depois o barro úmido, uma lama, é aplicada aqui por sobre. Atrás aqui. do altar da igreja matriz tem É estuque, estuque. isso. Inclusive a cobertor, o forro. Isso. O forro também é. Tu com teve essa uma técnica. participação na igreja ali, né? Também Como tenho. coroinha? Não, em que sentido assim? Cuidado, cuidado. Segue o baile, vamos ver Aqui o da que mesma que vai lá. forma que o estuque já curado. Aqui são várias experiências usando mais cal Do chamel. isso é chamel, estrutura de chamel. Aqui, esse quadro mais claro é porque se usou mais cal na argamassa, o outro usa menos cal, com mais argila. Por isso que tem essa mudança de coloração. São, digamos, Eles fazem, dosagem. como é que se diz, ensaios? Ensaios para poder achar a melhor tecnologia. Isso aqui é em Lübeck, na Alemanha, que nós também tivemos a oportunidade de conhecer. E isso me levou a quando eu projetei a Igreja Assembleia de Deus de Itaió, eu me inspirei muito, não na de Lübeck, mas na de Colônia, porque o pé direito da catedral, não, da igreja, do templo, da Igreja Assembleia de Deus... Também com as gárgulas? Não, sem gárgulas, mas com o pé direito de 12 quê? metros. Gárgula? Gárgulas. Não, que Mas isso? gárgulas não é nada exótico. Ah, gárgula? Só aquelas Tô querendo gargantas. conversar só entre aquelas- vocês, só aquelas porra. Que gargantas. merda é essa? Gárgula. São aquelas gargantas que se sobressaem Isso, na das arquitetura. igrejas góticas, das igrejas. É Ô, o Frank, símbolo das igrejas explica, góticas. porra, É o símbolo da explica igreja essa gótica. porra. Mas gárgula é até um pouco assim, digamos assim, é um termo Gárgulas. meio gárgulas. Tá boiando que nem a Mas eu foca ali, ó. não apareceu uma foto com a Torre de Pisa? Aquela Sim, nós também estivemos lá. Então, Tu teve em tudo ali também, né? Porra. Tira o uísque dele, produção. Aqui, ó. Inclusive, ela ficou. Agora não Olha, tá mais pra. endireitou. Também Endireitou. tem um guia. Pra né? mim tá reto, tem um reto. A nossa produção é fantástica. Colocou a Torre de Pisa no prumo, cara. Aí o pessoal, quando tava chegando aqui, Frank, perguntou: vamos falar da Torre de Pisa. Certo. Ela come pizza? Não, pizza. A Torre de Pisa Tira o foi uísque uma obra de engenharia muito grande para que ela não tombasse. Foi feito todo um calço embaixo e tal. Um contrapeso. né? Um contrapeso. Mas as gárgulas, Valmor, é um termo... Sempre foi uma sacanagem. O cara fala gárgula, ele lê hoje no decorou, Google, decoreba. ó, lá. Vou sacanear e fuder com meu irmão. Vou falar gárgula. Catedral de Pensa Notre se vai Dame. tirar. A Catedral de Notre Dame Sei. é um exemplo clássico do uso das gárgulas para escoamento das águas pluviais. Tudo né? é Sabe que cai quem no é Google, que sabe? mais se arcou nessa catedral? A corcunda de O Notre Dame. Cuida de Notre Dame, claro. Tá certo. Então Como é que tá o nosso tempo de produção aí? Podemos tocar. Eita, quando ele traz a canequinha para dar de presente, é porque tá terminando. Tá terminando. tá. Então vamos. Então eu acho que falta nós temos que ter uma visão aqui do Rio do Sul. Vamos falar. Uma pergunta. Chegou Tá o sinal. Frank, Rio do Sul, assim, profissionalmente pode falar. Nós poderíamos adotar um padrão de edificações para o futuro para Rio do Sul ou não comporta mais? Tipo assim, exigir que em cada construção tenha mansardas. Isso. Puta! Cara, como é que é? Mansardas. E a outra era? A outra Gárgula. Gárgula. E víboras? Vai depender muito. Cabe víboras também, é isso? Isso vai depender muito se você vai querer rosáceas também na. Rosáceas. E periquítias. Puta que pariu. Se você quiser rosáceas. Essa hora da noite tem que escutar isso. Periquitas. Periquitas. Eu acho que sim, é possível se formar. Se fazer algum tipo de incentivo. Estilização. De incentivo com alguns traços, por exemplo, da arquitetura
Não que se possa obrigar, isso realmente eu acho que não tem nem sustentação jurídica, mas... Não, tem? Tem? Ah, Mas, por exemplo, quando nós fizemos o trabalho de levantamento na localidade chamada de Texto Alto, no município de Pomerode, depois isso veio a se transformar no processo de tombamento de uma série de prédios, de casas em Chaimel, e no município de Pomerode é o município que mais tem casas em Chaimel no Brasil. Pomerode. Concentrado em uma única cidade. Nós fizemos o levantamento, depois eu já aqui, daí não acompanhei o processo de tombamento, mas foram tombados e foi criada uma legislação própria para a área tombada, tanto para as edificações como para os entornos. Os entornos dessas casas. Então, um exemplo, por exemplo, na legislação se proibiu o uso de telhas de fibrocimento. As casas que foram sendo construídas não poderiam... né, depois do processo de tombamento não podem, ou pelo menos não podiam, não sei se... Adotar o fibrocimento para quê? Para manter as inclinações com telhas cerâmicas, telha de barro. Então é possível se criar uma coisa tão simples que o Rio do Sul não tem, e muitas cidades têm. Montevidéu, por exemplo, todo edifício tem a inscrição do arquiteto ou do engenheiro responsável pelo projeto. Existe aqui na nossa legislação a obrigatoriedade também de instalação com construções com mais de 400 metros de sistema de captação das águas da chuva. Sim, aproveitamento. Mas não sei se isso está sendo, digamos, efetivamente cobrado. Então existe condição de se trabalhar até em termos de definir uma espécie de partido arquitetônico. Obviamente despertaria muita polêmica, mas que é possível, É possível. Então, mas antes de mais nada, eu acho que nós temos que ter uma atenção especial para questões assim mais básicas, sabe? Porque com a implantação do projeto legal, alguns anos atrás, hoje não é mais... se tornou esquemática a apresentação do projeto. Então, o município abriu mão de ter um controle ou de ter uma análise mais detalhada sobre a qualidade arquitetônica das obras. Entendi. Ficou a cargo dos profissionais. Assim, eu tenho uma visão muito peculiar minha de que áreas consolidadas, como existe na Europa, vamos lá. Lá na Áustria, ou na Alemanha mesmo, eles construíram na beira do rio, né? Em cima do rio. Né? Aí quando tu vai construir uma edificação nova num terreno baldio, tu tem que obedecer todo um recuo, fugindo do padrão. Padrão. Né? Então, áreas consolidadas tem que ser muito bem estudado para poder fazer uma coisa harmônica, senão destoa muito. Nós estamos acompanhando, não sei agora, essas últimas semanas, meses, eu não acompanhei mais, mas está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei para respeitar essa questão das áreas consolidadas e nelas, que já é um dispositivo que está lá no Código Florestal, tá? Mas que aí também há uma certa intransigência do Ministério Público, de que em áreas consolidadas dentro dos municípios, que nós temos aqui, por exemplo, Rui Barbosa, Rua 15, Bairro Santana, nós temos lá o Fundo Canoas, que se respeitasse o plano diretor, que aí estabelece um afastamento. Guardada a peculiaridade de cada município. Exatamente. E eu não sei se esse projeto chegou se ele já se tornou... Se ele já foi definido, já passou por todas as existe definição aprovação legal. Já existe. Então trazer isso para o município. Mas, ô Frank, essa arquitetura Fachwerk em alemão é o quê? Fachwerk, em Chaimel. Em Chaimel, sabia? Fachwerk. Enfim, tu saiu com alguma diferente aí, né? Fachwerk, essa é boa, né? Bota essa pau. Ó, mais um brinde aqui, cadê? O Jaime traz gárgulas, eu sei. Fachwerk. Gárgulas e mansardas. Fachwerk e fake news. São primas as palavras. Fachwerk meu amigo, fake news. Doutor, arquiteto ilustre, Frank Dieter Schulze. Faria agora a entrega de uma justa e merecida lembrança. Depois tu devolve. Não, eu vou devolver. Desse encontro de amigos, né? E fica o convite para voltar aqui mais vezes. A hora já está ambientalizado, já está, né? Já está se dando, assim. Com ou sem gárgulas. Isso, ele disse que você está se dando. Isso é importante. É um programa. O importante é ser feliz, eu sempre defendo isso. Opa! Leve essa lembrança.
Pode abrir. Pode mostrar para a câmera Eu tenho. lá, Frank? Sério, não vai pular nada aqui. Não, isso aí não é o programa do Silvio. Ah, tá. Não é uma cobra subia. Se fosse a cobra, não tem problema nenhum, né? É muito bacana, hein? Leve essa que a produção pagou com muito custo. Olha só. Podcast, Aqui, podcast aqui. do Jaime. É. Podcast do Jaime. Visitem. Visite Qual é o www.podcastdojaime.com.br ou se inscreva nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no Facebook e no Instagram. É isso. Muito bem. Dá o seu like ou o seu dislike. Dislike é ótimo. Dislike me lembra de Slack. Dislike. A minha irmã usava dislike. Dislike. As nossas irmãs usavam, né? Mas não é Slack. muito justo, né? Não, tinha que ser. meu pai não deixava. Tinha pantalona também, mas o Slack era maravilhoso. Mas Bom. muito obrigado pela lembrança. Realmente vou guardar com muito carinho. E foi um prazer poder estar aqui com vocês, nessa conversa descontraída. Agradecer ao nosso pessoal da produção, que está atrás das câmeras, e que nos proporciona esse momento, né? Verdade. Que é quase uma conversa de bar, só que com toda uma tecnologia, tal, isso onde a conversa flui de Para os forma... outros socializarem, né? de forma- Terem socializado esse encontro. E a conversa flui de forma agradável e espontânea. Principalmente espontânea. Obrigado. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço a todos, obrigado. Meu garoto. Pronto.